Aleluia, glória a Doni. Isto foi muito bom, não foi? Vamos, igreja. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se e abrir suas Bíblias neste dia para o capítulo 3 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, vamos começar no versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, ele morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas avisando tu o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverás, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Hoje pela manhã, e o tempo que é permitido a mim, eu quero lidar com duas coisas específicas que estamos enfrentando na igreja hoje, principalmente a respeito da eleição vindoura, que é pregadores que estão falando errado, estão errados quando eles dizem que você não é para falar, entre aspas, sobre os problemas políticos aqui. Mas o problema que nós estamos falando não são políticos, são morais. Então, são coisas espirituais e bíblicas também. E segundo, eu quero falar com aqueles que se chamam cristãos. Mas tudo que eles apoiam não são coisas cristãs. Eu vou dizer novamente, eu quero falar nesta manhã com aqueles que se chamam cristãos, que querem vir para a igreja e cultuar, pular, dançar, mas quando saem daqui, vão para votar, eles votam para o lado errado. É isso que nós estamos vendo. O grupo de Baal, o grupo de Moloque, eles literalmente estão adorando o altar Moloque, que é aquele que sacrificava as crianças para ele. E há um tempo atrás, eu quero dizer, eu recebi um e-mail, como sempre, me acusaram a mim, você está querendo atrapalhar e trazer confusão. Isso não é verdade, isso é mentira. Eu não estou tentando balançar o barco e nem fazer confusão. Estou tentando o barco.
Eu quero lidar com falar sobre o Atalaia. Pai, chegamos a Ti em nome de Jesus. Te agradeço pela oportunidade que nós temos de ministrar a Tua palavra hoje. Eu te peço a Tua unção. Eu sei que o que irei dizer, o que irei falar, irá causar uma grande animosidade no meio da igreja. Mas eu oro para que o Espírito Santo leve aos corações e toque as suas mentes e seu espírito e traga-os de volta, Pai. Nos disseste na Tua palavra que tudo já passou, as coisas velhas se passaram, mas as coisas novas, a justiça da palavra de Deus, estamos seguindo. Senhor, que os cristãos hoje, nós precisamos viver uma vida que transforme, que possa ser transformada pela palavra de Deus. E nós te damos toda a honra e glória, e todos dizem amém e amém. É interessante, no capítulo 1, versículo 1, esse grande livro de Ezequiel declara que o profeta Ezequiel, ele fez essa declaração e os céus foram abertos. Essa nação que nós chamamos Estados Unidos da América está somente aqui por causa que um tempo na história, no passado, os céus se abriram e deixou os nossos patriarcas que deixaram a Inglaterra porque estavam sendo perseguidos, porque eles adoravam a Deus. A Inglaterra era dirigida por reis que eram o cabeça da igreja, e eles acreditavam que se você não acreditasse na igreja estatal, você estava em rebelião e você poderia até ser morto. Mas quando a perseguição veio, quando vem a perseguição, há sempre um remanescente que não para de orar, não irão parar e não irão se curvar, mas irão prevalecer. Então os céus se abriram, vieram para o Amsterdã. O Amsterdã acreditava na liberdade de expressão, de religião, mas não era para ficar lá, ficar por um tempo em Amsterdã. Mas Deus tinha um propósito divino e um lugar divino para eles estarem, que era o que eles chamam a Nova América. E os nossos puritanos abriram caminhos e vieram, atravessaram o Atlântico, e quando chegaram nas margens, que é o estado de Massachusetts, a primeira coisa que eles fizeram, eles se reuniram com o povo e eles se curvaram e deram glória a Deus por terem chegado até a nova terra. Eles não chamaram a Nova América como é chamado assim, mas chamaram o novo Israel e pediram a Deus para que os abençoasse. Eles acreditavam que eles estavam missão divina para encontrar o lugar onde homens e mulheres pudessem adorar a Deus como eles quisessem, e que os céus se abrissem, e Deus honrou isto. E agora nós estamos vivendo na maior nação do planeta Terra. Quando você olha para as grandes nações da Europa, na capital europeia, eu lembro pregando em Oslo, em Noruega, e caminhando em Cobblestone, nas ruas de Cobblestone, e vendo os turistas e o guia que estava conosco, e ele nos dizendo que os Cobblestones e as pedras que nós estávamos caminhando sobre elas
eram mais de 1000 anos de idade. E nós olhamos, apreciamos e olhamos para a nossa nação hoje, em comparação de tempo destas dinastias europeias. Nós, como nação, somos bebês, somos jovens ainda, somos recém-nascidos, comparados com estas nações antigas. Então, nós olhamos para onde estamos indo. E eu sei, se você ainda não viajou fora desse país, a América é um saco de batata, posso dizer assim, que as pessoas batem. Mas eu acho interessante que, se a gente é tão mal assim, por que todo mundo querendo vir para cá? Todo mundo quer vir para a América. Eu li algo outro dia que disse, que o escritor disse, eu não sei se ele sabe o que está falando, mas ele disse: os meus estudos, que não têm nenhuma fronteira na América, que 50% do mundo está tentando se mudar para a América. Agora pense nisso, gente. É lógico que nós não somos um país perfeito. Nós nunca fomos um país perfeito e nunca seremos um país perfeito. Nós seremos sempre teremos um país, apenas uma nação de pessoas imperfeitas. Mas, apesar disso, das imperfeições, Deus tem abençoado este país, esta nação, e nós somos uma nação cristã. Nós não agimos como a maioria da nossa nação, como aqueles que não adoram o verdadeiro Deus, mas nós fomos encontrados como uma nação cristã, judaica cristã. E esta declaração dos céus se abriram. Quando os céus se abriram, Deus começou a exibir e chamar Ezequiel. Satanás tem feito tudo o que ele pode para destruir esta nação. Ele tem feito tudo para impedir a igreja. Mas eu quero dizer algo para Satanás: os céus irão se abrir mais uma vez. Eu creio, de acordo com a palavra de Deus, que o mover de Deus está vindo. Mas até então, nós temos uma responsabilidade como igreja, para sermos igreja. E ele chamou Ezequiel, Senhor, como atalaia. Isto aqui era um termo que Deus usava para descrever o ministério de Ezequiel. Você percebe na Bíblia, no Velho Testamento, muitas vezes Deus usava coisas do natural para mostrar um retrato espiritual. Quando ele chamou Ezequiel de atalaia, naquela época, você não era considerado uma cidade. Naquela época tinha que ter muros. Uma cidade tinha que ter muros. E ao invés de muros, eles construíam muro porque tinham inimigos. E tinham aqueles que queriam se infiltrar para destruir e atacar a cidade. Então, nessas cidades e os muros que rodeavam, tinham indivíduos que seu trabalho e a sua responsabilidade era de consertar os muros, manter os muros intactos. Observavam dia e noite para ver se não tinha brecha, para saber se havia brecha para o inimigo não entrar na cidade. Se eles vissem perigo, eles alertavam as pessoas, os soldados, a vigilância, para que os soldados tivessem tempo para subir dos muros, para lutar contra os invasores. Então, o atalaia tinha esse papel. Ele tinha que estar alerta no seu trabalho. O atalaia, em ordem do rei, poderia ser morto se não cumprisse seu papel, porque aqueles atalaias eram responsáveis por todas as vidas contidas naquela cidade,
e ao redor daqueles muros. E assim também é hoje. Todo cristão pregador do Evangelho, nós estamos no mesmo chamado como Ezequiel. Nós somos atalaias. É o nosso trabalho, o nosso papel permanecer no muro. É o nosso trabalho manter os nossos olhos fixos. É o nosso trabalho certificar de que a igreja não está sendo infiltrada com falsas religiões e doutrinas. É o nosso trabalho, quando algo está errado, ou na igreja ou na nação, é nosso trabalho soar o alarme. É o nosso trabalho, é a nossa missão, alertar o povo. O Senhor disse para Ezequiel: ouça, escute a palavra da minha boca. Todo atalaia tem que ouvir a voz do Senhor. E ele disse a eles alertas. Como atalaia no muro, eu não tenho escolha, mas de falar não somente sobre os assuntos que estão afetando a igreja, confrontando a igreja, mas também a nação, que estão em oposição à palavra de Deus. Você ouviu isto? Como atalaia, eu não tenho escolha de falar não somente nos problemas espirituais da igreja, mas como atalaia no muro. A minha responsabilidade bíblica em permanecer no muro, e quando o governo está errado, quando o governo está contra as coisas de Deus, quando a liderança está contra Deus, é o trabalho do atalaia, estar no muro e dizer: Senhor presidente, Senhor congressista, isto é errado, isto não é correto. É uma oposição contra a palavra de Deus. Não temos que permanecer em silêncio. Não está na hora de correr, de fugir, não. Mas agora é o tempo para Deus chamar homens e mulheres para se posicionarem no muro, para ter um entendimento dos tempos e saberem o que a América Igreja precisa fazer. É o nosso trabalho com as vozes como trovão para proclamar o juízo e justiça como um forte guerreiro. Onde não tem justiça, não tem e a maldade cresce. E neste muro eu vejo uma nação que tem se afastado do seu trabalho, da sua missão. Eu vejo uma nação que é como um navio sem um capitão, que não tem um guia e não sabe para onde vai, tentando apelar para todos os aspectos da sociedade. Nós estamos olhando para uma nação que está dividida sobre o aborto, sobre a questão de gênero, casamento do mesmo sexo, marxismo, justiça social e assim sucessivamente. Assim, muitos atalaias abdicaram as suas responsabilidades, e muitos que se chamam cristãos estão apoiando tudo debaixo do céu, que é santo, que é justo, que é a palavra de Deus. Eu fiz essa declaração e eu fiz da semana atrás, e eu quero fazê-la novamente. Peter Bonhoeffer, um teólogo que foi morto por Adolfo Hitler no último dia da Segunda Guerra Mundial, ele fez a declaração
Deus quer que a igreja seja a bússola do Estado. Ouça, ele disse: Deus quer que a igreja seja consciente, e a consciência do Estado. Charles Finney, o grande presbiteriano avivalista, que foi um dos grandes responsáveis para o grande avivamento, Deus o levantou no estado de Nova York, e ele escreveu em 1935, ele disse: a América é uma nação que foi lavada, comprada, que está no álcool, que nós éramos uma nação de bêbados, e a nossa nação estava prestes a ser destruída pelo álcool, pelo alcoolismo, mas os céus se abriram e tomou conta de Charles Finney, e deu a mensagem e ungiu para pregar. E Charles Finney começou a fazer avivamento, começou a pregar contra o mal do alcoolismo, e os historiadores dizem que muitas vezes, quando ele saía da cidade, todos os bares daquela cidade eram fechados, porque todos os homens que bebiam tinham entregue os seus corações a Jesus Cristo. E um homem influenciava o outro, e a nação foi tomada de volta do alcoolismo. Agora, Charles Finney disse também: se há uma decadência na mente, no púlpito, o púlpito é responsável. Se há uma decadência mental, o púlpito é responsável. Ele disse: se Satanás reinar na legislação, o púlpito é responsável. Se os nossos políticos se tornarem púlpitos, que até o alicerce do nosso governo está prestes a cair, o púlpito é responsável também. É melhor você aceitar isto, viu? Se há uma decadência na consciência, na mentalidade, o púlpito é responsável. Se Satanás reinar na nossa legislação, o púlpito é responsável. Por isso, se os políticos se tornarem púlpitos e o nosso governo está prestes a cair, o púlpito é responsável também. Graças que John Finney era uma atalaia que recusou abdicar a sua responsabilidade. Que na minha livraria, na minha biblioteca, eu tenho muitos livros sobre o assunto, sobre o movimento civil. Então, estes eram grandes movimentos que eu já estudei. E eu quero dizer para os afro-americanos, irmãos e irmãs, e é alarmoso para mim que vocês não conheçam a sua história. Quando você não conhece o que homens e mulheres que vieram antes de vocês, o preço que eles pagaram por vocês, para ter a liberdade que você tem, homens maravilhosos, afro-americanos, que estavam na frente contra o racismo e o ódio, mas não se curvaram. E há uma série de livros que já foi escrito por este homem, Taylor Brandt, e muitos historiadores que falam sobre o movimento dos direitos civis. O primeiro volume, o segundo volume, tem 3 volumes
que são os pilares do povo. Ele contou uma história muito interessante que eu quero contar neste momento. John Kennedy, quando foi eleito para presidente em 1960, e quando Luther King, agora nós temos energético presidente, forte, jovem, que disse que ele se relata a causa, ele vai nos ajudar. Nossos legisladores passem as leis para que a gente possa votar, mas o Dr. King descobriu que não que o Kennedy era culpado, não, mas ele disse que no escritório de Kennedy, eu quero fazer isso, eu vou tentar fazer isso, mas você tem que entender que todo o comitê principal na Casa e no Senado que votavam para os direitos civis, todos eles estavam sendo controlados por senadores que me disse no meu rosto que eles iriam bloquear toda a proposta de legislação que eu trouxer para ele. Então, que o Dr. King era republicano. Você sabia disso? E reuniões e após reuniões, na última reunião, Dr. King estava no escritório, ele estava ali falando com o presidente se levantou e saiu da sala, convencido que o Kennedy não iria ajudá-lo. E não era culpa do Kennedy. Muitas pessoas acham que ele era um ditador, mas há um sistema que opera, que o nosso governo opera. E se as pessoas erradas que estão nestes comitês, que é o correto, que eles serão deixados de lado todas as vezes que se opuserem. E depois do assassinato do Ben Johnson, muito em breve, para terminar o mandato do Kennedy, ele determinou que ele iria fazer o melhor para o presidente que faleceu. Ele fez os direitos civis seu foco principal, mas novamente ele enfrentou os mesmos problemas, mas ele fez uma reunião em Washington. O presidente Johnson reuniu 150 ministros da Convenção Batista do Sul para uma recepção na Casa Branca, dia 25 de março, na quarta-feira. Não tinha nenhum repórter, nem câmara, e ele começou a falar. Ele disse: o Batista se batizavam na piscina da Casa Branca, e poderia ver o Billy Graham e Billy Moe naquela piscina juntos. Então a sua herança batista Johnson leu para os ministros uma carta de 1950 que ele mantinha no seu escritório. Ele disse de São Houston que foi o seu pastor, que era um tataravô de Ben Johnson, que era Ben Johnson, e com a sua contribuição, os seus membros, algumas coisas não mudaram, não é mesmo? De 57 até hoje. Ele disse: eles devem saber que a moeda não irá entrar no céu. Johnson disse para o auditório dos seus ancestrais, Washington e Senior, que tinham sido selecionados para entregar o sermão
para a Convenção Batista naquele dia. E ele disse, isso não me faz ortodoxo também. O presidente permitiu que o trauma do assassinato de Kennedy, ele orou que sua mãe o ensinou quando ele era criança. Ele disse, os cidadãos privados não têm que olhar para baixo, mas sim para cima. E hoje em dia não iriam se dar com aquele partido antigamente, porque o partido de hoje está terrível. Ele falou de humildade. Eu não sou um teólogo nem um filósofo. Eu só quero a opinião do público e tenho esperança para a nação. Somente da igreja e Estado não significa que o divórcio de valores espirituais das suas vidas. Então, você ouviu? Você entendeu? Jansen definiu que isso é eloquente e a sua moral principal está na nossa Constituição, na nossa tradição, e é uma separação legal. Ele disse que Washington disse que as raízes das políticas está na privacidade moral. Então ele falou da fé que isso tem que ter. E isto também é verdade. Jansen também falou e disse, nenhum grupo de cristãos tem a maior responsabilidade do que os direitos civis, como os batistas, e ele falou isso como os pregadores que falam sobre para os incrédulos, pegando-os pela garganta. Ele disse, os líderes dos estados e cidades e na sua congregação estão sentados no seu partido, estão sendo transformados e mudados pelo sermão que você prega e por tudo que você escreve e pelo exemplo que você dá. Ele falou também para os ministros para serem profetas e para sempre trazer a liberdade cristã e não ter medo das consequências. Ele falou sobre as vozes que diziam paz e paz, mas não existe paz. E a resposta é, nos ajude a passar os direitos civis e tudo que fizermos proclame que a justiça exalte a nação. Uau! Mas infelizmente o seu pedido não foi ouvido. E aqueles 150 pastores batistas voltaram para suas congregações do sul e disseram, não disseram nada, porque eles estavam com medo de perder o seu pastorado e perder a influência, popularidade nas comunidades. E eu temo que é isto que está acontecendo hoje na América. Se você assistir esta semana passada a convenção que terminou, que aconteceu em Chicago, eu espero que você tenha percebido uma coisa, que era a falta de qualquer preletor em proclamar ou estabelecer qualquer política na plataforma, com exceção de duas coisas: o controle de preço, que está um desastre, e segundo, o problema e a plataforma do aborto. Antes de Nancy Pelosi foi capaz de
de fazer o que ela fez e remover o presidente Biden. E foi isso que aconteceu. Foi um trama político para colocar uma candidata que não ganhou nem sequer um legado, nada. O público americano, seus direitos e as suas vozes precisam serem ouvidas. Foram roubadas deles. Mas antes dessa trama acontecer, um escritor político disse: a estratégia deste partido para eleger, eles estão em uma só plataforma, que é o aborto. É só isso que eles querem. Eles serão conhecidos como o partido da morte. Esse é o único problema que eles estão querendo, o aborto. Eles literalmente, eles são partidos de Moloque. Eles estão adorando no altar de Moloque. Eu tenho um artigo sobre o Lyons Brown, que eu quero ler o título: O aborto e os rituais que celebram a morte. O partido e a sua verdadeira intenção. Ele disse a uma convenção democrática em Chicago, uma agenda de abortos está no seu rosto. Você vê, eles querem convencer as pessoas que a gravidez é uma doença e ser mãe é uma maldição. Isso são mentiras. Ser mãe é algo maravilhoso, uma experiência que todos precisam ter, é de muita alegria. Mas a indústria do aborto mostrou um caminho diferente, um que celebra a morte de crianças inocentes e uma forma de dar poder. Eles dizem, então, os lugares para fazer o aborto distribuem drogas que destroem crianças, estão distribuindo a droga para abortar gratuitamente, assim como você distribui um copo de água. Eles dizem que 25 mil bebês foram mortos por aborto nesses caminhões que distribuem pílulas para matar as crianças. 25 mil bebês são mortos, assassinados, fora da convicção. E você, igreja, você precisa acordar. Acorde, igreja. Igreja, acorde. Estes que se chamam cristãos, acordem. Você não pode apoiar o assassinato de crianças. Você não pode. É contra Deus, é contra a Bíblia, é contra a justiça, é contra tudo que é santo e decente. Não coloque as suas mãos para cima e diga glória a Deus. Você não conhece Deus. O Deus que você adora não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e apóstolo Paulo, se você acredita no aborto, mas você está adorando Moloque. E eu quero dizer novamente para os afro-americanos, é incrível que você está apoiando e que criou, e uma das razões que ela criou essa organização foi para erradicar os afro-americanos, para tirar todos os afro-americanos da América. Ela tem abortado essas crianças, tantas mulheres que não podem mais produzir crianças. E é isto que você está apoiando. Deus nos ajude. 25 mil nenéns foram abortados. Tudo isto é algo assim. Mulheres, homens caminhando nas ruas. Sem Cristo, você é louco. Mulheres caminhando, vestidas como se
acabassem de ter tido um aborto. Sem Jesus Cristo, a sua mente não funciona corretamente. 25 bebês foram sacrificados, e tudo isso, uma atmosfera de morte, e eles só querem seu próprio interesse. E eles oferecem aborto gratuitamente, promovem e revelam a natureza verdadeira dessa decisão partidária do partido de Moloque. Estas não são as palavras de homens, mas está na Bíblia. E isso eles estão caçoando da Bíblia, e os protestantes estão vestidos de roupas como se tivessem tido um aborto, e estão ali para protestar. E a vida humana tem sido vilipendiada sem valor. Não há liberdade de matar uma criança. Somente a escravidão possa gerar essa ideologia, dizer que ser mãe, dizer que é algo para ser evitado a todo custo. Isto não é um partido democrata ou outro nome. Ela diz que nós vamos muito além disso, que agora eles dizem que eles querem expor pelo que realmente eles são. Eles estão mais preocupados em matar esta agenda, em mostrar a agenda de morte, do que qualquer coisa. E essas mentiras sobre as crianças, que os bebês que estarão sendo mortos, eles não merecem a vida? Será que eles não merecem viver? Estas são as perguntas que nós temos que perguntar e testemunhar. Isso que nós estamos vendo, porque não é isto que a América quer. A América quer família e oportunidade de criar os seus filhos e não de matá-los, como querem fazer hoje. Não me diga que você para a igreja e canta sobre Jesus e diz glória a Deus, aleluia, lê a sua Bíblia e apoia uma plataforma que mata bebês inocentes. Como atalaia no muro, eu tenho o direito de ficar no muro e falar e apitar o alarme. E se a igreja se desviar do caminho da justiça, como atalaia no muro, eu tenho um mandato bíblico para chamar os cristãos e candidatos que suas políticas e plataformas estão contra a Bíblia. O que estou dizendo, olha, pare de fazer o que está fazendo. Coloque o seu café para baixo, aumente o volume e comece da sua televisão, porque eu não quero que você perca nada. E eu vou fazer o melhor para não gaguejar, porque eu quero certificar que você ouça tudo o que eu vou dizer, porque eu estou falando com você. Você me ouve? Você cristão apostatado? Eu quero abrir. Você diz, eu amo o Senhor, mas eu vou votar para isso, para aquilo, democracia. Eu quero ler Romanos capítulo 2, quando eles conheciam a Deus, eles o glorificaram, mas não estavam gratos. Se tornaram vãos em suas imaginações, e seu coração estava escuro. Eu amo isso aqui, gente. Dizendo que eles eram sábios, eles se tornaram tolos.
Você um tolo. Você ouviu o que eu disse? Você é um tolo. Eu não disse isso. O Deus que você diz que você serve disse. E Ele mudou a glória, a sua imagem, no homem incorruptível para ser incorrupto, porque Deus deu a eles da lascívia do seu próprio coração, entre eles mesmos. Olha, Deus está dizendo aqui que o homem, tudo aquilo que é fora da palavra de Deus, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus é pecado. Você entende isso? Que você entende que isto viola a palavra de Deus? Que aquilo que transgride a palavra de Deus é pecado, inferno, justiça, céu. Você entendeu o que disse? Porque Deus também deu a eles as suas impurezas e seus corações impuros para si mesmo, que mudaram a verdade de Deus a uma mentira e adoraram a criação ao invés do Criador. E se você chama de cristão, se você está votando por alguém por causa da cor da sua pele, você está adorando o criado e não o Criador, a criatura e não o Criador. Então Deus deu a eles a si mesmos, e as mulheres trocaram as suas ações naturais, assim os homens também deixaram as suas ações naturais, homem com homem, mulher com mulher, e receberam em si mesmo a recompensa da sua lei, do seu ato, da sua prática. Porque não, seja cheio da justiça, tudo aquilo que faz mal seja tirado de vós. Fornicação, assassinato, semelhantemente, os homens deixando o natural da mulher, inflamados em sensualidades uns para com os outros, perversos, para fazerem coisas que não convêm. Se você não fizer o que é certo, você está pecando contra os céus. Sem entender aqui, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e estas coisas são para a morte. Não somente fazê-las, mas também consentem e consentiram os que fazem. Se Deus disse que é pecado, por que você está querendo mudar? Por que vocês apoiam, que se gloriam em fazer estas coisas, que se gloriam nessas práticas? Você está dizendo quem você é. Você está assumindo o seu lado. E se você votar para uma plataforma que apoia o casamento do mesmo sexo, que apoia os transgêneros, como Apocalipse 3, você é membro não da igreja de Filadélfia, mas você é membro da igreja ou da Odisseia, você é um apostatado. Apocalipse 3, ele disse: eu vomitarei da minha boca, porque está nu e cego. A palavra do Senhor para a igreja de Laodiceia é: unja os teus olhos com o hisopo para que possa ver, e seja zeloso e se arrepende. Arrependa-se do seu pecado. A palavra do Senhor em 2 João 10 diz: aquele que vier para ti, receba-o. E Deus está falando, quando você vota para estes candidatos, você está dizendo: Deus te abençoe. E a palavra de Deus diz: não os recebam. Se você deseja que Deus os abençoe, a Bíblia diz que você entrou em seus males. Está silêncio aqui hoje, né?
Escute aqui. Se você votar para um candidato, um partido que não é amigo de Israel, a palavra do Senhor para você é encontrada em Gênesis: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. 2 Crônicas 6 diz: porque escolhi Jerusalém, que o meu nome esteja lá. É melhor você entrar do lado de Deus. Você está aqui, igreja. Josué 24 diz, está dizendo para você: escolha hoje quem você quer servir. Escolha hoje. Ou você vai para um partido ou vai servir o Rei dos Reis. Eu gosto que ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e esta casa serviremos ao Senhor. Eu e esta casa nós serviremos ao Senhor. Mas eu e esta casa nós serviremos ao Senhor. Eu não vou me calar. Eu não vou ficar em silêncio. Eu vou ficar em cima deste muro, porque eu sou um atalaia. Ah, se eu pudesse cantar. Se eu pudesse cantar, eu iria cantar: eu estou no campo de batalha para o meu Senhor. Eu estou no campo de batalha para o meu Senhor. Eu iria servi-lo até morrer. Eu estou no campo de batalha com meu Senhor. Eu estava sozinho. Eu era um pecador. Mas eu ouvi uma voz do céu dizendo: há trabalho para fazer. Eu tomei a mão do meu mestre e eu entrei na banda cristã. E eu estou no campo de batalha com meu Senhor. Pode assentar-se, temos mais 5 minutos. Se você está voltando para o partido de Baal e Moloque, ouça a palavra de João Batista, profeta. Geração de víboras, quem te ordenou para fugir da ira divina? Traga frutos, que produza frutos de arrependimento. Bebês mortos, casamentos e transgênero não é fruto bons, é mau. A palavra do Senhor diz para você, e agora também ele diz: a raiz da árvore, toda árvore que não produz frutos bons, corte-a e lance-a no fogo. Cristãos não apoiam o mal. Nós apoiamos aquilo que é santo e bíblico. Nós estamos do lado da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora escute. Se você acha que eu disse é difícil, escute isso. Se você votar por aqueles que apoiam o aborto, você é assassino também aos olhos de Deus. O sangue de cada inocente, criança inocente, oferecido no altar de Moloque,
O sangue deles estão em tuas mãos. Se você votar por aqueles que apoiam o LGBT, IBB, GHYZ e mais, você não é um cidadão americano. Você é um cidadão de Sodoma e Gomorra. Essa é a sua cidade. Não há no meio. Ou você é soldado do exército do Senhor, ou você está nas palavras de Cristo, hipócritas. Você como sepulcro caiado, fora bonito e por dentro morto. Então, quero dizer para você, você está cheio de hipocrisia. Você é serpente, geração de víboras. Como você vai aguentar a condenação do inferno? Sim, eu estou dizendo isto mesmo. O verdadeiro cristão, ele apoia a vida, a santidade, a justiça. O verdadeiro cristão apoia a Bíblia, a palavra de Deus. O verdadeiro cristão apoia Israel, que é o que a Bíblia diz. Deixa eu encerrar com isto. Não importa o que as pessoas dizem, não importa os nomes, não importa se você for embora, eu irei pegar a escada do céu, e vou subir no muro com a espada na mão, a espada do Senhor, para ser uma atalaia. E quando o perigo vier, quando o inimigo dos justos aparecer, eu não irei me calar, eu não irei fugir, mas irei proclamar a palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ou você é membro da igreja de Filadélfia, ou você é membro da igreja de Laodiceia. Você não sabe, você não leu a sua Bíblia? Leia Apocalipse capítulo 3, e hoje pela manhã esta mensagem está passando em toda a nação, e também em todo o mundo. Todos que a ouvem não vai ter nenhuma desculpa, porque já ouviram. Você que ter que tomar a decisão. Músicos e cantores, por favor. Esta é a decisão que eu tomei. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up! Vamos ficar de pé. Antes de orar nesta manhã, eu quero dizer, se você discorda comigo, eu vou dar o meu e-mail. Estou falando sério. Escreva para que você possa enviar o e-mail www.eu-não-me-importo.com. Você notou? Donnie S. Eu não me importo. Tá bom? A verdade dói,
Você tem que entender, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã encerramos esse culto com a palavra muito forte, declarações fortes. Mas, Senhor, o espírito de apatia, decepção e cegueira tem vindo sobre muitos na igreja. Eu oro para que o que falamos entre os corações penetre na cegueira da escuridão dos corações que se encontram, porque tu estás à procura de um povo santo, e para sermos santos nós temos que viver a palavra de Deus. Senhor, eu oro que tu venhas ajudar a nossa nação, que possamos chegar aos últimos meses desta campanha, e nós te pedimos que a igreja seja igreja, que a igreja faça o que é certo. Dia 5 de novembro, e nós te damos toda a honra e toda a glória, e todos digam amém. Vocês ainda me amam? Abrace seu irmão que está do seu lado, e nos veremos hoje à noite às 18 horas. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos irmãos que estiveram conosco aqui nesta live. Vamos retomar aqui. Um abraço aí, irmã Zeli Antunes, que esteve conosco, também a irmã Dilti Oliveira, pastor Vanderlei Fernandes, nosso irmão Manuel do Canto, e também temos aqui a irmã Wanda Cardoso, irmão Gilson Alano, Raimundo Silva, Valdemir de Souza, o meu mano que está em Joinville, a irmã Valéria Helbert também que esteve conosco, Gilson Alano, a Zelma Plácido que esteve conosco, minha esposa, também enquanto prepara o almoço. Um abraço também à Benina que esteve conosco, ao pastor Rui que esteve conosco também, ao Josias Tinoco, que também participa conosco nesse culto. O irmão Adão Rodrigues, que diz: maravilha, muito eu aprendi com o pastor Jimmy Swaggart, aleluia. Que mais? Josias Tinoco diz que desde 1983 que ele assiste o evangelista Jimmy Swaggart. Tenho a sua Bíblia de estudo, tenho 2 livros dele e tenho alguns bons DVDs de mensagens desse grande evangelista. Admiro muito Jimmy Swaggart. Eliseu de Souza está de parabéns. Obrigado, meu irmão Josias, Deus abençoe. Todos nós estamos felizes. O João Batista de Carvalho, nosso abraço. Gilson Dal, Adriano da Mata, e também Jorge Dalmer, e também a nossa irmã Zuma Felizardo, esposa do pastor Vânio de Oliveira. Josias Tinoco também dando o amém final. A todos quantos nos acompanharam nesta live, eu gostaria de agradecer, dizer que este foi um programa um pouco diferente, até pela condição que está vivendo hoje a América. Eles estão próximos de uma eleição para presidente dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos está vivendo um momento difícil também. Eles estão tendo o avanço também de vários conceitos judaicos cristãos que estão sendo definhados, que estão sendo comprometidos. Então, nós também no Brasil vivemos esse problema hoje. Nós tivemos um avanço de toda aquela onda de promiscuidade, de desrespeito ao sagrado, em desrespeito à palavra de Deus. E lá a América também vive essa ameaça, que sempre foi um país conservador, um país que foi o berço do Evangelho, e que agora se sente ameaçado por um sistema que tem
trazido propostas que ameaçam o status quo do Evangelho, ou seja, que ameaça os princípios cristãos. Então, por isso, vejo na pregação do Doni Schwegert uma mensagem de muita preocupação e de muita coragem, inclusive, porque eu sei que ele será bombardeado lá de e-mails e muitas críticas, porque o país está dividido lá. E evidentemente que para compreendermos isto, só uma análise profunda, para avaliarmos o que estamos vivendo. É uma agenda mundial, é um momento que o mundo vive, e esta agenda mundial, ela veio meio para desestruturar a família, para realmente destituir tudo que é vinculado a Deus, a palavra de Deus, a igreja e a família. Então, essa agenda, ela está sendo colocada no mundo inteiro. No Brasil, ela já é muito forte, e nós também sabemos que, se acontecer lá de fato, como se está prevendo, evidentemente que será muito mais fácil então adentrar a outros países, principalmente no terceiro mundo, nos países da América do Sul e outros países mais pobres, onde cresce essa agenda que tem essa filosofia de vida e essa interpretação que é contra a palavra de Deus. Mas nós entendemos o desabafo até do Doni, mas temos que respeitar a palavra de Deus. Ela sempre será bem-vinda. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe esse domingo ainda. Procure estar na igreja se puder. E a semana que vem estaremos de volta a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o Seu Coração Ministério Jimmy Schwegert. Deus abençoe a sua semana, abra as portas de trabalho, que você tenha muita saúde, bênção e prosperidade, e tudo que você fizer possa prosperar. Deus te guarde, Deus te cuide, Deus te oriente em todas as coisas, em todas as decisões. Ore por nós também, e nós agradecemos a todos pela atenção até aqui dispensada nessa live tão importante para nós. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor.